Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías capítulo 25. E para que nós entendamos melhor o capítulo 25, olha, o capítulo 23 do capítulo 24 diz assim: A lua, pois, ficará humilhada e o sol confuso e envergonhado, porquanto Yahvé, o Senhor dos exércitos, reina no monte Sião e em Jerusalém, absoluto e glorioso diante dos seus líderes e anciões. Quer dizer, a lua vai ficar humilhada porque quando o Senhor reinar, o Senhor vai ser muito mais do que o sol. E o sol vai se sentir até envergonhado que o brilho dele não vai se comparar à luz do Senhor. Então, começando aqui o capítulo 25, que é um cântico de louvor pelas misericórdias e é uma ação de graça ao Senhor, começa dizendo assim: ó Senhor, Tu és o meu Deus. Gente, me enche o coração quando eu falo: ó Yahvé, Senhor eterno, Tu és o meu Deus. Que nós possamos assim declarar isso, lá do fundo do nosso coração. É muito rico. E diz assim: eu te louvarei, eu te exaltarei. Vou exaltar o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Veja, o profeta aqui ele está erguendo a voz em agradecimento ao Senhor. Por quê? Ele vai aqui, vocês vão ver que ele vai estar descrevendo que vai acabar com o reino do pecado e vai estabelecer o reino glorioso de Deus, conforme nós acabamos de ver aqui no versículo 23 do capítulo 24. E quando diz aqui, os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros, se nós lembrarmos desde ali do Jardim do Éden, quando o homem pecou, o Senhor providenciou a pele de um cordeiro para cobrir a nudez deles, para cobrir o pecado. Então ali o Senhor já tinha feito o quê? Um segundo plano no sentido de se o homem pecasse. Então ali já foi um oferecimento do próprio Cristo em favor do homem, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que diz lá em Apocalipse 13:8 que o cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, o propósito eterno de Deus era que o ser humano desfrutasse da vida. E para isso, ele realmente recebesse todos esses recursos do céu. Mas que nós vamos ver até em Isaías falando mais à frente. Mas lembre-se, o Senhor providenciou o cordeiro desde a fundação do mundo. Então, por isso que fala aqui, os seus eternos conselhos, os seus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Aí depois o versículo 2 vai nos falar aqui: porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada. Então lembra, nós estamos aqui na época de Isaías, que Isaías também falou sobre a Babilônia, porque a Babilônia, o Império Babilônico, que ia vir e destruir Israel e ia levar eles como cativo. E o que nós vemos lá em Apocalipse falando o quê? Da grande meretriz, que é a Babilônia espiritual. Então hoje nós temos essa grande meretriz, que é a Babilônia espiritual, e aqui está dizendo que ela vai ser destruída. Olha, porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade forte, essa Babilônia agora espiritual, tá? Uma ruína. Então está falando ao mesmo tempo da Babilônia física, que ele está falando aqui, mas vocês vão ver que ele está falando do contexto também já da Babilônia espiritual, como diz em Apocalipse. A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada, ela não será mais construída. Né? Então, quando o Senhor vier, vai pôr fim a todos os esforços aí da malignidade, vai ter fim. Satanás, ele tem feito grande esforço para controlar o mundo, mas ele será reduzido a um montão de ruínas.
Ó Senhor Jesus, nós temos essa esperança ardente no nosso coração, né? Do mal ser destruído. Cada vez o mal tem dominado mais o coração do homem, né? Então, aqui vai falar depois, no versículo 3, eis que um povo forte te glorificará e te glorificará e te honrará, e até as cidades das nações ímpias temerá-te. Quer dizer, todos vão reconhecer que aí o Senhor está à frente de tudo. Versículo 4 nos remete assim, porque foste a fortaleza do pobre, ó Senhor Jesus, e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bafo, o sopro, né, é como a tempestade contra o muro. Então ele está dizendo aqui que foste fortaleza, foste um refúgio seguro para o pobre, um socorro para o necessitado. E a gente vai ver nas histórias na palavra de Deus. Lembra de José? José ali, o Senhor estava com ele em todos os momentos, ali na prisão, né? Com Daniel, o Senhor estava com ele ali na cova dos leões. Então ali o Senhor estava dando refúgio no meio da tribulação. O Senhor estava dando socorro no meio da angústia. E o que isso vem a falar conosco? Que nós vamos passar problemas. Nós temos passado problemas e nós vamos continuar com problemas. Mas é como nós vamos estar diante desses problemas. Nós vamos estar crendo no Deus Todo-Poderoso, ou nós vamos ficar apavoradas, né? E ali nós vimos também Paulo e Silas presos, e eles estavam, gente, eles já tinham sido chicoteados, e aquelas prisões antigamente era o calabouço, era lugares insalubres total, úmidos, cheiro mal, e eles ficavam aprisionados, não era dentro de uma cela simplesmente, eles ficavam aprisionados num tronco, aonde os braços, as pernas ficavam ali amarradas no tronco. O corpo deles deveria estar hiperdolorido e a alma deles poderia estar abatida. Mas sabe o que eles fizeram? Em vez de eles ficarem, ai, tadinho de mim, como dói aqui, dói acolá, ai, que mau cheiro, ai, que fome. Eles começaram a glorificar a Deus. Eles pegaram o corpo deles e glorificaram a Deus. E ali houve o livramento. Então, o Senhor nos socorre. O Senhor, gente, Ele está louco para nos socorrer a todo momento. Agora, nós temos que ter fé e saber que nós vamos ter, sim. O Senhor socorreu Paulo e Silas? Sim, livrou eles da prisão. Mas livrou eles de apanhar? Dos açoites? Livrou eles de ficar um pouco preso? Livrou eles? Não. Tem uma parte que nós vamos passar, mas nós temos que crer nisso que é eterno, tá? Então o Senhor é aquele que socorre. Só que quando eu sou pobre e necessitada, eu sou pobre e necessitada em Cristo, porque existe um monte de gente pobre e necessitada. Mas como eles estão reagindo a essa pobreza e essa necessidade? Eles só estão esperando a Bolsa Família? O que eles estão fazendo mediante isso, tá? Aí depois o versículo 5 diz assim, como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpio dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim, o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Então, a sombra aqui, imagine, né? O calor será dissipado por uma nuvem espessa que vem e se coloca ali para o povo de Deus. Lembra no deserto? Não tinha ali que acompanhava eles uma nuvem? Porque o deserto é um lugar de calor, lugar seco, lugar árido, aonde não tem água, e o Senhor é da sombra. Então nós estamos aqui, amadas, nesse mundo árido, nesse mundo de sol escaldante. Se nós não tivermos o Senhor como essa sombra espessa sobre nós, nós vamos definhar, tá? Aí depois o versículo 6 vai nos falar o quê? O Senhor dos Exércitos dará neste... Deixa eu ver aqui, espera um pouquinho, me perdi porque eu tô com duas Bíblias. Então diz aqui, ó, neste monte o eterno. Qual é esse monte? O Monte Sião.
O Senhor dos Exércitos, ele vai preparar o quê? Um farto banquete para todos os povos, uma grande mesa de vinho envelhecido, com carnes assim suculentas, saborosas e vinhos finos. Lembra que nessa época, amados, eles não eram de comer carne o tempo todo. Então, famílias assim muito necessitadas, só muitas vezes quando tinha as festas. E aqui, quando a carne era gordurosa, o povo aqui, eles tinham uma vida, não é a vida sedentária como nós, era uma vida de andar quilômetros por dia, de fazer força, de puxar as coisas, era uma vida que movimentava extremamente o corpo. Então eu vejo que não tinha problema de sedentarismo, não havia problema inclusive de obesidade, de colesterol, de diabetes. Isso são todas doenças da modernidade, pelo estilo de vida que nós adotamos, né? Inclusive a ansiedade, ela tem a ansiedade, ela é multifatorial. Mas nós sabemos hoje, os estudos são bem claros, que a atividade física, o exercício, são remédios naturais contra a ansiedade e contra a depressão. Então, com certeza, eles tinham esses remédios naturais de se expor à luz do dia, de não ter uma vida sedentária, de comer pouco, não em grande quantidade, não comer coisas industrializadas. Então, você vê que tinha outras, por isso que a gente tem que olhar no contexto também. Então, o banquete aqui, falando de vinhos envelhecidos, então, assim, vinho é sinônimo de alegria. Então, nem todos também tinham esse vinho envelhecido. Então, o Senhor vai o quê? Vai proporcionar. O Senhor vai estar proporcionando a eles nesse dia, tá? No Monte Eterno, lá em Sião, esse banquete farto. E neste monte, versículo 7 agora. Nesse monte, ele vai destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Então, o véu, né, é o mundo, a humanidade, porque a humanidade, eles caminham numa sombra, mas é da sombra das trevas. Então, é como se eles tivessem um véu que cobre os rostos deles e eles não conseguem enxergar a verdade. Então, o mundo está com esse véu aí, está encoberto, tá? Então, levando todas as pessoas aí ao abismo. Então, ele está dizendo aqui, deixa eu voltar, estou me perdendo, quando eu fico com mais de uma Bíblia, destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos, quer dizer, tudo aquilo que vedou a vista dos povos para não enxergarem quem é Deus. Então ele vai destruir, e o véu que está posto sobre todas as nações, porque lembra lá em Apocalipse diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Então quando o véu cair, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. E aí o que vai acontecer? O que já diz no versículo 8? Tragará a morte para sempre. Oh, glória! E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas, porque a morte não foi feita para nós. O inferno não foi feito para nós. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos caídos. Tá? Então, nessa época não haverá mais lágrima, porque o próprio Senhor, ele vai enxugar toda a lágrima de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor fala, o opróbrio, amados, é tudo que os justos têm sofrido nas eras, durante todos os servos de Deus que sofreram aqui na terra, zombaria dos pagões, que muitas vezes perguntam, onde está o seu Deus? Tá? E tudo eles vão se calar. Hoje a gente tem uma zombaria contra Deus em vários aspectos, em escola de samba. Hoje um exemplo, uma moça falar que vai casar virgem no meio das amigas é uma zombaria. Hoje o casamento já está sendo tão questionado que já está se tornando zombaria para alguns.
Para alguns não, para muitos. Ter filhos, já nós estamos vivendo uma geração que está repensando, já não quer mais ter o trabalho, porque quer viver mais a felicidade. Então, várias coisas estão sendo zombarias. E essas coisas que eu estou dizendo zombarias, são princípios que vêm de Deus, tá? Então, a gente vai percebendo que vai ser calada toda essa zombaria. Aleluia! E diz o versículo 9, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, aleluia, em quem esperávamos, e ele nos salvará. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que ele nos salvou, ele nos salva e ele nos salvará. Este é o nosso Senhor, em quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Aqui Israel sofria um grande opróbrio das outras nações, né? Principalmente quando a Babilônia veio e destruiu, e eles depois retornaram um grupo pequeno para reconstruir. Então aqui houve muito escárnio deles, tá? Falando, olha aquela nação que tinha o Deus que tudo podia, né? Então, e outra coisa também que nós temos, que nesses períodos que nós estamos, vai aparecer muitos falsos profetas e vai aparecer aquele que vai ser o anticristo, porque vários anticristos têm aparecido, tá? Tudo aquilo que é anticristo, né? E várias igrejas, os líderes têm se tornado anticristos, porque na realidade subiu, eles foram governados pelo poder, pela ganância, pela parte financeira, pela razão de estar certo. Então, várias coisas. O inimigo conhece o coração também das pessoas, amadas. Sabia que nós ignoramos tanto o autoconhecimento e o inimigo nos conhece tão bem. E ele acaba pegando a gente nas nossas fraquezas, nas nossas brechas. Porque nós temos sim que orar para fechar as brechas. Mas como que eu vou tratar uma doença se eu mal conheço essa doença? Então eu tenho que conhecer quem eu sou, quais as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas, para que eu possa orar especificamente, inclusive trabalhar nessas áreas junto com Deus para fechar as brechas, né? E aqui nós temos que estar atentos a isso, para que o inimigo não venha trabalhar. E a gente está vendo hoje tantas igrejas, tantos líderes religiosos se desviando da genuína palavra de Deus e se colocando muitas vezes à frente de várias coisas. Temos que ter cuidado, pedir discernimento ao Senhor, né? Eu acompanho bastante coisas assim, de lideranças religiosas, porque inclusive na comunidade Mulheres com Propósito, também com as clientes que eu tenho de várias outros locais de reunião, de várias igrejas. Então muitas vezes eu acabo tendo conhecimento de várias outras coisas, tá? Então agora aqui no versículo 10 diz assim, porque a mão do Senhor descansará neste monte. Agora ali está dizendo que a mão do Senhor vai estar onde? No Monte Sião, tá? Mas e quanto a Moabe? O que vai acontecer com Moabe? Moabe aqui representa todos os inimigos de Deus, do povo de Deus. Por séculos, os moabitas foram um espinho na carne para Israel. Tá? Por séculos, mas aqui nesse texto, vendo no contexto geral, são todos aqueles que acabam sendo inimigos do povo de Deus. Então diz que, mas que Moabe será trilhada no seu lugar, será colocada no seu lugar. E qual vai ser o lugar que vai ser colocada? Como se pisa a palha. Então vai ser como se pisa a palha na água da cova da estercaria. Então é como se na estercaria está cheio de estrume, está cheio lá do cocô dos gados e com a palha. Então ali vai ser como se fosse Moabe sendo pisado pelo próprio Senhor, tá? No meio disto estenderá ele as mãos como as estende o nadador para nadar. Mas Moabe ainda vai querer nadar, vai ter grande força, porque ele tem um orgulho intrínseco nele, né?
é como se estende o nadador para nadar as mãos, né? Esta palavra está se referindo a Moabe, como eu falei, né? Que luta contra as águas turbulentas da angústia, esforçando-se em vão para escapar, tá? Então aqui diz assim: mas o Senhor lhe abaterá a altivez. Moabe, ele é altivo, ele é arrogante. Não obstante a perícia das suas mãos, ele também tem uma perícia, gente. Então o Senhor vai bater a sua arrogância, apesar da agilidade das mãos do Moabita. Então, nós temos aí, a gente não pode ignorar os desígnios do inimigo, os desígnios de Moabe, os desígnios daqueles que querem abater, tá, as coisas do Senhor. E abaixará, deixa eu ver o versículo 12, derrubará as altas fortalezas das suas muralhas. Eles têm muralhas, ele tem muralhas fortes, e são altas fortalezas das suas muralhas. Então eles construíram muralhas fortes, tá? Para manter os conceitos, para manter a forma que hoje a gente tem dessas falácias, né? Mas o Senhor vai abater e vai derrubar por terra até o pó. Então o Senhor abaterá e as destruirá até o pó. E o Senhor nos chama para nós sermos fiéis até a morte, para Ele nos dar a coroa da vida. Amados, ser fiéis não significa ser teimoso, tá? Porque muitas vezes na minha teimosia, eu acreditava que eu estava sendo fiel. Ser fiel é cada dia mais me apossar do que Cristo é em mim e do que eu sou em Cristo. É adentrar a palavra de Deus, é realmente ter intimidade com o Senhor, tá bom? Então, que esse capítulo já é um capítulo bem mais ameno do que a gente estava vendo, né? Aqui agora Isaías exaltando o Senhor e nos levando não só no contexto aqui, mas no contexto que nós estamos vivendo hoje e no contexto da eternidade. Ele fez um caminho bem fundamentado na parte de Apocalipse, que Apocalipse, muitas coisas que estão ali ainda não aconteceram, e que isso possa fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.